Meu nome é Leonilson Santos e eu tenho uma palavra de Deus para você. Às vezes nós nos encontramos em algumas situações em que tudo o que a gente consegue fazer é ser abordado por um tipo de pensamento. Deus me abandonou? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 está escrito: porque ele tem dito, de maneira nenhuma te abandonarei, de forma alguma te deixarei. Por experiência própria, eu posso dizer para você que existem momentos na nossa vida em que parece que Deus desaparece. São situações e circunstâncias em que você não consegue ver Deus. Você serve a Deus, busca a Deus, mas em meio às aflições, às tribulações e à pressão do momento, a sua alma é assaltada por um tipo de pensamento que faz você pensar que está só. Mas a Bíblia nos mostra que os filhos de Deus não estão isentos de terem esse tipo de pensamento. Foi assim com Jó, foi assim com Elias e muitos outros servos de Deus. Mas é aí nesses momentos que nós devemos aprender a olhar para a promessa de Deus. Devemos aprender a confiar mais na palavra de Deus do que nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são variáveis. Em alguns momentos eles vão te perguntar: onde está Deus? Onde está o Senhor? Mas é aí que nós devemos olhar para a promessa daquele que é fiel, daquele que declara a todos aqueles que o servem dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Todos os dias são todos os dias. Isso significa que ele declara estar com você independente de qual seja o dia. Seja um dia de força, um dia de fraqueza, seja um dia de alegria ou um dia de tristeza, seja um dia de derrota ou um dia de vitória. Ele garante que estará para sempre com todos aqueles que o servem, independente das circunstâncias. Ele é o Deus Emanuel. Jesus jamais salva alguém e depois o abandona em seus próprios pecados. Ele começa a boa obra e ele termina. Jesus jamais deixa alguém confiar nele em vão e jamais lança fora todos aqueles que se achegam a ele em verdadeiro arrependimento e fé. Mas o bom é a gente saber que ele sempre estará trabalhando da maneira dele, que é melhor do que a nossa, para cumprir o seu real e grandioso propósito em nossa vida e assim nos levar ao seu final supremo em nossas vidas. Muitas vezes Deus nos leva ao seu deserto para aprendermos a depender completamente dele e da sua palavra. Outras vezes ele nos entrega a certas circunstâncias que nos oprimem, mas não é porque ele nos abandonou, mas para nos mostrar a consequência e a miséria que o pecado causa em nossas vidas. O fato é que Deus não nos abandona, somos nós que o abandonamos. Mas, se estamos em Cristo, não devemos olhar para os nossos problemas como uma evidência do abandono de Deus. Pelo contrário, devemos nos perguntar de que maneira Deus está trabalhando neles e por meio deles para o nosso bem. Se aprendermos a lançar as nossas circunstâncias em Deus, nós encontraremos Deus nas nossas circunstâncias. A pior consequência do pecado é a separação eterna de Deus. É a ausência e a completa retirada de Deus da alma de alguém que foi feito para ser a sua morada. Porque o salário do pecado é a morte, mas em Cristo podemos encontrar a vida eterna. Nós não sabemos o que é a separação eterna enquanto nós estamos aqui. E muitos até pensam que ficariam felizes em se livrar de Deus. Mas alguém experimentou a separação eterna de uma maneira grave e extrema. O maior grito de solidão não veio de alguém doente, ou de uma viúva, ou de um prisioneiro na solitária. Veio de um homem pendurado na madeira sangrenta da cruz. Quando Jesus estava na cruz, tomando sobre ele a nossa maldição, a maldição da lei, o seu maior grito de angústia foi: Deus meu, por que me abandonaste? Mas a Bíblia ensina que era necessário que Cristo sofresse a condenação do pecado, cujo mesmo leva o homem à separação eterna de Deus. Ele levou o meu e o teu abandono na cruz, para que nada viesse nos separar do seu amor, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura e nem profundidade, nada, absolutamente nada, viesse ter o poder de arrancar Deus das nossas vidas. Jesus levou a minha e a sua condenação na cruz, para que jamais nós pudéssemos dar um grito de solidão. Ele se deixou ser abandonado pelo Pai, para que eu e você jamais ficássemos só. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para ti. Se estamos em Cristo, não na religião,
porque a mesma não pode fazer nada por você. Foi por isso que a cruz não foi para te dar uma religião, foi para te dar um relacionamento íntimo com Deus. E esse é o maior propósito de Deus para a sua vida, estabelecer um relacionamento íntimo e transformador com você por meio de Cristo. A obra de Cristo é eternamente maior do que a profundidade dos nossos pecados. E ela é aplicada a nós quando cremos e nos lançamos nele. Não há um coração tão distante que ele não possa alcançar. Não há uma vida tão afundada no pecado que ele não possa resgatar. Não há alguém tão preso nas cadeias do inimigo que ele não possa libertar. Não importa quanto a sua mente possa ter sido idealizada pelo mundo, não importa quanto a sua vida possa estar afogada no pecado, quando o Evangelho chega na sua vida, ele pode fazer de você uma nova criatura. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que tem poder para mudar o teu coração, a sua história e a sua vida e o teu destino. Fique com essa palavra. Deus não esqueceu de você. Se entregue a Cristo e tenha a plena certeza de que Deus jamais irá abandoná-lo. Deus abençoe. Amém.